Olá e bem-vinda, bem-vindo a mais um episódio do podcast Fica Zen com Akshar. Eu sou Akshar e vamos falar sobre muitas coisas que passam pelo amor, por relacionamentos, e para tal eu trouxe uma convidada de honra que eu estava muito feliz que ela viesse, consegui que ela viesse hoje aqui. Ela lembra-me uma coisa que costumam dizer para mim. Dizem assim, Akshar, eu gosto muito dessa tua maneira de Maputo, de falar, muito moçambicana. E ela também fala assim para mim. Estou muito feliz que vamos conseguir falar desta forma para os nossos conterrâneos hoje, né? Então, sem mais delongas, a convidada de hoje chama-se Élica Tondo Alfândega. Muito bem-vinda, Élica, tudo bem? Olá, Akshar. Olá, únicos. Olá, únicas. Eu estou super bem e super animada pelo teu convite. Tudo zen? Tudo zen. Que bom. Eu gostaria, para começar, eu gosto sempre de falar um pouquinho da identidade, porque este podcast é sobre quem nós somos e como podemos viver da melhor forma possível. Então, tem alguma forma como tu te identificas, como tu te entendes como pessoa? Como é que tu gostas de apresentar? Élica e depois, porque... Fica à vontade. Bom, num contexto como este, Élica está perfeito. Se estivéssemos em casa, chamarias-me pelo meu nome de casa, que é Mimi. Mimi, ok. Yeah. Mas Élica está tudo bem. Fico tudo confortável, sim. Fico confortável que seja assim. Tá. Não faço questão que seja tratada nem por doutora, nem por excelentíssima, nem por não sei lá o quê. É mesmo Sua Alteza. tera, mano a mano. Exatamente. Tá ok. É a vibe deste podcast, na verdade. E tu és psicóloga de relacionamentos, certo? Eu queria saber um pouquinho do teu histórico, quando é que te interessaste pela psicologia, como é que chegaste lá, quais foram os passos que tu tomaste até chegares aqui, no Fica Zen? Acabei de perceber que não perguntei como é que tu estás. Eu estou muito zen, muito feliz. Boa. Yeah. Então, agora respondendo à tua pergunta, eu não tive um sonho divino, uma coisa assim, uma luz que me apareceu e depois disse, tu serás a próxima psicóloga, ou algo parecido, maninho, que não teve algo assim. Eu, quando estava para fazer, quando estava no secundário, eu tive que escolher claramente depois da 10ª. Sim. Tínhamos que depois decidir qual é que era a secção secção que íamos escolher e depois porque isso iria influenciar muito para o curso que tu irias fazer. E nessa altura eu queria fazer psicologia, mas não queria fazer ciências. Eu tinha pavor de ciências. Então, quando percebi que tinha que fazer ciências para fazer psicologia, foi tipo, não sei se vai funcionar tão bem assim. Psicologia não é letras com biologia? Mas na altura não tinha na escola onde eu estava. Tá bom. Sim, ou era ciências ou era letras com biologia, mas Certo, não tinha. certo. Então foi, ok, acho que vou ter que procurar. Então fui à escola, à universidade ainda para escolher os cursos. Foi tipo, ok, deixa-me ver aqui o que é que funciona. Lá fui escolhendo os cursos aleatoriamente. Só que quando não consegui ser admitida para a faculdade pública, felizmente... Vai explicar daqui a pouco porque eu, felizmente. Felizmente porque consegui depois poder fazer psicologia. Tá, brincadeira, sim. Porque se eu tivesse sido admitida, provavelmente agora teria feito jornalismo. Na altura acho que devo ter escolhido jornalismo. Coisas que não eram do meu interesse. Embora seja uma boa comunicadora também. Já ouvi Sim. isso. Acho que tem que começar a levar isso em conta. Não, mas é assim, és psicóloga, mas estamos a fazer jornalismo aqui também, então fica à vontade. Então, nessa altura, eu depois percebi que, ok, era possível fazer psicologia numa universidade privada. E foi tipo, uou, que nice, vou poder pegar nisto de novo. Então fui e foi assim que depois a coisa toda funcionou. Então quando terminei, fui destacada como uma das melhores estudantes e depois daí nunca mais parou. Na altura, primeiro comecei a trabalhar com adolescentes, depois de ter trabalhado com adolescentes, comecei a interessar-me mais por relacionamentos, comecei a focar-me um bocadinho mais nisso, ter uma formação específica e depois de, deixa-me cá ver, acho que há 5 anos atrás, fundei a Agape e há 3 anos estou a trabalhar totalmente devota a relacionamentos. Eu vou fazer 2 perguntas, ou 2 comentários, sei lá. Primeiro é um dos estereótipos em relação a psicólogo. Dizem que psicólogos querem se entender primeiro, né? Tipo, eu fiz psicologia porque eu não entendia nada, então eu queria me entender em primeiro lugar para depois talvez entender os outros. Para ti também foi mais ou menos assim? Primeira pergunta.
Para mim foi muito, eu quero ajudar as pessoas, quero poder servir as pessoas de uma forma diferente. Certo. Ter uma forma estruturada de poder fazer isto. Claramente que hoje eu consigo ter esta palavra muito melhor formulada, mas na altura é tipo... dou conselhos, mas tipo, acho que tem uma forma mais bonita, mais organizada de fazer isto. Sim. E eu via na TV a cena de psicólogos estarem a partilhar e comentar sobre cena. Eu, ok, isto é nice, tu Sim. tens uma estrutura, tu não falas à toa. Então isto chamou muito mais atenção. Claramente que depois, quando tu vais trilhando por esse caminho, tu percebes que também há coisas que precisam de ser resolvidas contigo. Óbvio, E sim. é claramente o que aconteceu comigo. Há feridas, há pontos e há coisas que hoje eu consigo ser muito mais empática com minhas pacientes porque eu passei pelo mesmo processo. E há coisas que consigo ter mais consciência porque vou trabalhando com elas e dão-me esta visão de espelho. Sim, sim. Trabalho em ti o que eu preciso trabalhar em mim, trabalho em mim o que eu preciso trabalhar em ti, e assim sucessivamente. Então, por mais que eu não queira, estou sempre num processo de cura, Sim. que na verdade nem gosto muito da ideia de chamar de cura como tal, mas Parece uma coisa completa, né? Já curei, já acabou. Exatamente. Tenho cada vez mais consciência sobre as minhas próprias feridas, os meus próprios traumas, as coisas que precisam de ser aceitas, as coisas que precisam de ser resolvidas e assim sucessivamente. Eu vejo uma conexão, assim, eu não sou psicólogo, sou terapeuta, mas costumamos dizer assim, que o terapeuta só pode levar o paciente, o interagente, sei lá, até onde ele próprio ou ela própria foi. Então, se eu estou a indicar caminhos e eu nunca lá estive, como é que eu vou a fazer isso, né? Muito bom. A segunda pergunta tinha a ver com... Falaste que começaste a trabalhar com adolescentes. E eu estava interessado em saber se, desde sempre, tinhas um plano, tipo, eu vou fazer este trabalho e depois foste para os relacionamentos, ou foste deixando a vida te levar, como se diz? Foi muito agarrar as oportunidades que estavam disponíveis para mim naquela altura. Quando eu terminei a faculdade, eu fui estagiar para uma escola secundária e na altura eu estava tão decidida que eu iria estagiar exatamente ali, eu queria estar exatamente naquele sítio, então eu fui para exatamente onde eu queria estar. Então eu acabei tipo abrindo ou influenciando para que existisse uma psicóloga numa escola secundária e essa psicóloga fui eu. Só que quanto mais eu ia trabalhando, eu ia estando exposta a um outro tipo de relações, outro tipo de interações, exatamente, que fez com que eu olhasse de novo e agarrasse uma outra oportunidade. Então, acho que foi uma junção de oportunidade e um bocadinho de vontade de fazer um bocadinho mais. Então, Famoso útil ou agradável. sim, basicamente. Sim. Certo. Tu falas da Ágape, né? Eu acho esse nome bem interessante, bem bonito. O que te fez escolher esse nome em particular? O que significa Ágape? Eu acho que vocês vão ficar muito chateados com as minhas respostas, porque as minhas respostas não têm frufru, não têm uma coisa muito mágica, muito top. Nós estamos à procura disso, estamos à procura do dia a dia. Porque o que é que aconteceu? Eu conheci Eros e Ágape, que são dois tipos de amor. O Eros é mais fervente, mais apaixonante, mais carnal, etc. É de onde vem a palavra erótico, né? E depois tu tens o Ágape, que é mais calmo, mais devoto, mais incondicional, muito aquela coisa que sereno. Não tem adrenalina. Amor zen. Então, durante muito tempo, na altura que eu tinha o WhatsApp, eu deixei isto como meu como é que se chama? Na minha biografia. A descrição, sim, pronto. Pode ser isso. Então, eu deixei na minha descrição Eros ou Ágape. E ficou assim durante muito tempo. E as pessoas perguntavam-me sempre, Eros ou Ágape, Eros ou Ágape. E nunca tiveram a resposta. E na altura, eu nem sequer pensava em um nome para minha empresa ou algo assim. Só que quando, efetivamente, pensei, ok, acho que deixa-me estruturar um bocadinho isto em 2018. Eu disse, ok, por que não Ágape? Então eu deixei Ágape, só que na altura não tinha como colocar esse nome. E depois eu criei Ágape Terapia. E era muito longo. Por que não tinhas como colocar esse nome Ágape? Porque já existia no Instagram e eu não Estamos queria... juntos, porque assim, mesma coisa com Tree of Life. Eu criei a árvore da vida e não podia registrar, mas já existia. Não ficou Tree of Life. Estás a ver? Certo. Então foi o que aconteceu comigo. Tipo, ficou a Ágape Terapia, eu disse, isso é muito longo, muito complicado. Depois
Daí por mim eu também não dizia agape-terapia muitas vezes, as pessoas não pronunciavam assim, então era sempre uma atrapalhice. Então eu disse, ok, nem eu que sou a dona consigo dizer agape-terapia toda hora, por que eu quero complicar as outras pessoas? Então Sim. deixei agape e ficou agape. Então pronto, acabei felizmente quando eu já fui registrar efetivamente a empresa, Sim. consegui ter o nome e depois passei para o Instagram, coloquei outra forma, mas pronto, já consegui. Que é Agape, né? Sim, Yeah. teve que ficar assim, mas também já está muito complicado. Não está nada, as pessoas te encontraram, estás aqui, estás toda zen. Vamos lá. Gostei desse amor universal, esse amor zen. Sim. No zen costuma-se dizer assim, quando tu encontras aquela pessoa e faz-te umas coisas assim, tipo borbulhas, paixão, temperatura... talvez não seja essa pessoa. É, né? Mas quando encontras alguém que traz serenidade, traz tranquilidade, né? Yeah. Sentes assim? Yeah. Então, geralmente pode ser que essa seja a tua pessoa, né? Acho que sim. Foi realmente, depois de passar dessa turbulência toda do Eros, papapá, Exato. passou para o Agape. Acho que agora sim, já estou numa fase mais serena, mais pés no chão. Ok. E ainda bem, porque as pessoas estão a ouvir aqui vão beber dessa tua vibe também, para ficarem mais serenos também. Então, falando do teu trabalho, dos relacionamentos mesmo, eu queria entender um bocadinho mais como é que é o teu perfil de pessoas que te procuram, né? Para que tu as ajudes a se entenderem melhor, né? E a chegarem nesse ágape também. Quem são as pessoas, o que elas buscam e por aí em diante. Normalmente trabalho mais com mulheres que estão em relacionamentos ou estão prestes a sair de relacionamentos e não sabem muito bem se faz sentido ou não, porque o parceiro diz que ela não está bem ou que ela não está a entender as coisas e ela começa a duvidar de si mesma. São mulheres que estão em relacionamentos que sentem que alguma coisa não está a correr bem e já estão a sentir que a tampa está para soltar e elas já seguraram durante muito tempo muitas coisas, toleraram muitas coisas. São mulheres que foram traídas e elas toleraram também por muito tempo e sentem que it's enough, porque durante muito tempo pegaram toda a relação e esperavam que, naquele momento em que elas descobriram que, por exemplo, ele traiu, esperavam que ele fizesse o mesmo, mas não fez. Então, para elas é tipo, como assim? Depois de tudo o que eu fiz, era no mínimo esperado que tu fizesses o mesmo por mim, não acontece. Mulheres com baixa autoestima, mulheres que estão ou estavam em relacionamentos abusivos e agora sentem que encontraram uma pessoa super incrível, mas elas não estão prontas para e nem sabem como é que podem estar num relacionamento e sentem que a probabilidade de magoar esta pessoa é muito elevada. Sim. São jovens que sonham ainda em ter um relacionamento, mas ao mesmo tempo estão incertas se isso é possível ou não, então ficam muito perdidas nisto. Tipo, será que eu estou a viajar na maionese? Será que realmente isto é para mim ainda, depois de tudo que eu passei? São mulheres que estão constantemente a trocar de relacionamentos, nunca ficaram sozinhas e não sabem sequer como é que é estar sozinhas e estão a saltar de um relacionamento para outro e não fazem isto, por exemplo, por promiscuidade, mas é porque não sabem como é estar sozinhas ou não sabem como é construir um relacionamento diferente do que elas fazem, porque em termos de desejo, pensamento, elas sabem que não está certo, sabem que não merecem aquilo, sabem que existe uma outra forma de estar num relacionamento, mas, ok, leva isso tudo e coloca na prática. Não funciona. Porque assim, tu falas de saber que não está bem, mas ainda assim ficar, né? E depois eu acho que acaba havendo dois extremos. Ou a ideia de, eu sou assim mesmo, vou ficar assim mesmo, até quero, mas não vou conseguir, porque talvez... na primeira temporada falávamos de duas coisas. Uma parte, a parte da infância, a vida adulta, e outra parte também relacionamentos conscientes, né? E às vezes quando nós na infância não tivemos um exemplo saudável de relacionamento, achamos que é assim mesmo, o relacionamento tem que lutar, tem que se bater, tem que se insultar, tem que se trair, etc, né? Ou então vamos para aquele outro extremo dos filmes, né? Que a minha vida tem que ser aquele filme que eu vi, que gostei daquela forma, exatamente. Quando acho que a vida está muito mais no meio disso, né? Nem está na desgraça, mas também nem está na fantasia romântica passada pela mídia, né? Sim, realmente é um bocadinho disto. E tem uma coisa que disse, o fato de tu não quereres muito uma coisa não significa que ela não vai acontecer. E, por exemplo, é muito comum também das mulheres que eu recebo
muitas delas terem tido um relacionamento muito turbulento com as mães, de culpabilização às mães, por exemplo. Tu aceitaste que meu pai fizesse isso contigo, eu não vou aceitar, etc. Então criam aqui um sentimento muito duro com relação à mãe. Só que o que acontece é que o nosso cérebro não pesca essa divisão de coisas que tu não queres, de coisas que tu queres. Para ele se está na tua cabeça, é com isto que eu vou trabalhar. Mas o que acontece é que por mais que tu digas eu não quero, eu não mereço isto, é exatamente aquilo que tu tens, porque tu não consegues dizer o que é que tu queres. Exato. Tu tens muita clareza do que é que tu não queres, mas o teu cérebro só sabe que é isso que tu estás a me dar, é isto que tu estás a alimentar, então vou fazer com que cresça, porque parece que é aqui onde está a tua atenção. Tua energia, teu foco, tudo está aqui. Exatamente. Então tua energia está a fluir para isto, então eu vou fazer crescer. Por isso é que muitas vezes eu tento fazer com que isto não aconteça, com que isto não se repita, mas tu não pensas de outra forma, pensas que eu não quero, mas tá bom, o que é que tu queres? Eu só sei que eu não quero isto, mas tá bom, eu já percebi que é isso que tu não queres, mas diz-me o que é que tu queres. E tu ficas tipo, é que na verdade essa coisa das pessoas fazerem isto comigo eu não quero, mas tá bom, diz-me. Então nós não estamos acostumados a dizer o que é que nós queremos. Quando nos perguntam o que é que tu queres, nós conseguimos dizer, eu não quero uma coisa cor-de-rosa. Tá bom, tá aqui verde. Não, mas também não pode ser verde. Tá bom, amarelo. Para mim que amarelo é muito berrante. Mas, tá bom, então o que é que tu queres? Eu não sei, mas é que não pode ser assim. Percebes? Então, se não está claro para ti o que é que tu queres, aparentemente, de novo, qualquer coisa funciona. Mas tu sabes que não é qualquer coisa que tu queres. Então fica muito complicado até mesmo para o universo, para Deus, dependendo da tua própria crença, te permitir que tu tenhas exatamente isso, porque não está claro. Então acaba ficando esta salada. E isso acaba sendo um primeiro passo para as pessoas começarem a investigar dentro delas o que elas querem. Ou como é que tu ajudas as pessoas então com baixa autoestima, com não sei o quê, com indecisão, com autodúvida, a começar a sair disso? Qual é o primeiro passo geralmente assim, de modo geral? Eu sinto, e uma das coisas que eu acredito é que todos nós temos uma essência. Tu podes ter traumas, tu podes ter dor, tu podes ter passado por muita coisa, mas existe em algum lugar perdido em ti mesma, tu mesma. Sim. Então, a primeira coisa que eu tento fazer é te conectar e tentar buscar em ti a pequena luz, o primeiro pequeno grau de areia, o primeiro grau, o primeiro ponto, qualquer sinalzinho que me faça, que me remeta e também remeta a ti, acima de tudo, que estás ali. Sim. E a partir daí nós vamos construindo. E se está tão turvo, quem é esta pessoa, quem é que eu sou, nós vamos procurando construir quem é que tu queres ser com base no que tu já tens. Então vamos de novo criando uma forma de conectar e criar claramente o que é possível tu fazeres, não tendo em conta, por exemplo, o meu namorado quer que eu seja mais isto, ou a minha família quer que eu seja mais aquilo, mais ok. Se estas formas de pensar não vão de encontro com o que tu queres ser, provavelmente não é por lá onde nós devemos caminhar juntas. Então nós vamos criando a pessoa que melhor se encaixa, a pessoa que tu queres ser. E isso não tem nada a ver com as outras pessoas. Então, é começar a validar que, olha, eu não gosto de estar com pessoas, tudo bem, tu não gostas de estar com pessoas, mas, por exemplo, nem por isso tu deves faltar com respeito. Sim. Ou deves ser uma pessoa chata, ou etc. Mas é reconhecer que eu não sou uma pessoa de pessoas. E isso é como eu sou. E claramente que daqui a algum tempo pode ser que mude. É estar a aceitar que essas coisas vão estar sempre a oscilar e isso não te faz menos pessoa, menos importante ou uma pessoa, seja lá o que for. Talvez até mais isso é como eu sou, posso dizer assim, isso é como eu estou. Né? Porque às vezes nós não gostamos das pessoas, não é porque não gostamos das pessoas, é porque nós estamos em ambientes onde talvez nós não consigamos ser nós mesmos com aquelas pessoas. E achamos que é generalizado. O problema às vezes não é isso, é eu próprio não estar confortável para ser eu mesmo na presença dos outros. Então, muito bom, muito bom. Tu falavas de sinais, falavas antes também de relacionamentos abusivos. Eu acho que há muita gente que às vezes não se apercebe que está a viver uma relação abusiva, às vezes até que seja muito crítico. Ei, não, aqui já não aguento mesmo. Falavas da panela que quase a tampa vai sair. Mas quando a panela começa a aquecer para o lado errado, né? Quais são os sinais que as pessoas podem ver que, ok, talvez isto não seja o ideal para um relacionamento saudável?
Todos mesmo, nós temos uma coisa assim dentro de nós que sempre dá-nos assim um apito. Quando tu percebes que precisas de pedir mais desculpas, tu já é um sinal para tu prestares atenção, porque uma coisa é, sabes, Akshar, eu fiquei muito chateada porque ontem nós combinámos de sair para um jantar e tu não me disseste nada, etc. E tu te chateias comigo, eu sinto que a partir deste momento eu tenho que pedir desculpa e tu ficas chateado comigo por 3 dias, não falas comigo, dás-me tratamento de silêncio e eu começo a perceber que, ok, eu acho que isto não justifica a reação que o Akshar teve. Claramente que ele também possa ter ficado chateado pela forma como eu falei. Ok, deixa-me tentar falar com ele de novo. Eu não sei se eu falei mal contigo, Akshar, mas acho que era nice, nós sentámos para conversar por causa da questão do jantar, percebi que ficaste chateado. E mesmo assim a situação continua. Ou seja, eu estou a sentir que o esforço que eu estou a fazer é demasiado. E não há um ponto em que eu movo e tu também te moves para acharmos o meio termo. Ou seja, o esforço que eu estou a fazer, e eu começo sempre a já entrar numa situação de estar ansiosa, porque se eu não fizer nada ele vai me deixar, se eu tenho que pedir desculpa, ele está muito chateado porque fui eu. E estou sempre em estado de alerta e não consigo relaxar. Sim. E quando eu estou contigo, eu sinto que eu preciso de fazer muito esforço para que tu continues a olhar para mim com o olho a brilhar. Eu sempre tenho que sentir que se eu não fizer isto, ele vai embora. Estou sempre no si. Eu estou sempre numa situação de desconforto, aparentemente em busca de conforto, mas nunca consigo chegar, nunca é suficiente. Estou aparentemente quase lá. Sim. Eu poderia ter, se eu tivesse, parece que estou sempre para chegar. Então, eu vou estar sempre numa corrida para poder chegar num sítio em que não está claro onde é que é. Como aquela coisa atrás da cenoura que está pendurada aqui, mas nunca consegues alcançar. Exatamente. Então, tu sempre ficas na sensação de, eu estou quase. Se eu não tivesse falado com a Joana, eu juro que acho que ele estaria feliz. E eu paro de falar com a Joana. Mas não, acho que é porque eu ainda falo com o Paulo. Deixa-me parar de falar com ele. Mas acho que é ainda porque eu ponho esta roupa. Deixa-me. Então, quando das por ti, fizeste pequenos, entre aspas, esforços, mas ainda não continua a ser suficiente, porque ele não está feliz ainda. E se ele não está feliz é porque eu é que estou a fazer as coisas erradas. Tipo, então, é o seu problema. Exatamente. Então, se não chego lá, ele vai embora. E fico numa corrida dos ratos, numa corrida atrás da cenoura e nunca chega lá. Então, se tu sentes que tu estás sempre no e se, foi porque, a justificar comportamentos para poderes evitar cada vez mais esforços, porque estás quase para chegar, eu acho que é um sinal muito grande. Sim. Presta atenção no esforço que tu tens que fazer, porque estás quase para chegar num lugar que nunca consegues perceber onde é que é, mas sentes que estava quase. Se não tivesse feito isso, ele não teria. E eu não vou, por exemplo, dizer, se ele te diz para não falares com as tuas amigas, então presta atenção nisso, ou se ele chega tarde, porque, de novo, ainda que eu te dê uma lista de sinais assim ou de comportamentos assim, cada relação é uma relação. E, por exemplo, até o meu próprio marido, às vezes em que ele chega tarde, mas eu não posso considerar ele abusivo porque ele chegou tarde num dia isolado. Sim. Não são comportamentos isolados, mas é o acúmulo daqueles comportamentos. É um padrão. Até que se torna um padrão, exatamente. Eu ia perguntar uma coisa ligada à questão do... Quando falas dos esforços, o que eu entendo, ainda mais, talvez para subsidiar, são esforços que, pela tua descrição, parece que são esforços que incluem algum tipo de comprometimento da minha própria verdade. Né? Por exemplo, eu tenho vontade de falar com a Paula, com o João, como tinhas dito, mas eu deixo de falar só para não criar conflitos, só para não magoar, só para não ser abandonado, só para não ser rejeitado e por aí vai. Né? Então, acho que a ideia de deixar de ser quem eu sou, pouco a pouco, para agradar. Sim. Isso me traz... Nós falamos um bocadinho antes da entrevista começar, sobre valores pessoais. E às vezes é isso. Talvez violamos os nossos próprios valores básicos, pessoais, fundamentais, em nome de uma suposta harmonia no relacionamento, né? Sim. Mas até, sabes, para tu chegares aí a queixar, é preciso tu fazeres um exercício de começar a estar comprometido a validar e proteger
esses valores, validar e proteger as coisas que me conectam, desculpa, a mim mesma. Porque se eu começo a não saber que, por exemplo, liberdade, como nós já havíamos começado a falar, é importante para mim, no momento em que me forem a privar de sair com as minhas amigas, no momento em que me forem a privar de estar com os meus pais, estar naquele show que eu gosto, etc., não me vai dar este clique porque eu não tenho consciência que liberdade é um valor importante para mim. Exatamente. E sequer eu vou conseguir, sabes, Akshar, eu percebo que tu ficas chateado quando eu saio com a Joana, mas para mim é muito importante eu poder ter este espaço. Até é fácil para mim comunicar contigo, enquanto meu parceiro, que isto é importante para mim. O não fazer isto está a ferir com uma parte muito grande minha. Sim. Então a probabilidade de eu também não me tornar uma boa parceira para ti, por estar a ferir este valor, aumenta. Sim. Então, se tu não tens consciência disso, tu só vais conseguir de novo fazer aquele exercício que eu te estava a dizer. Alguma coisa não está bem entre mim e Akshar. O que é? Epá, não sei, mas não está bem. Mas tu não consegues colocar isto claro porque tu não tens também consciência. Então, este exercício tem que ser não só de cobrança, ou seja, tu tens que fazer a relação funcionar, Akshar, porque eu sou tua namorada, mas eu também tenho que perceber que, ok, para esta relação funcionar, eu também tenho que estar completa, ou no mínimo ter muito mais consciência sobre quem eu sou, para eu poder comunicar isso para ti e tu saberes que, ok, para a Élica é muito importante ela estar com as amigas. E tu sabes, eu comuniquei, ficou claro. Então, num dia que tu me privares, eu vou dizer, sabes, que já não sei se te lembras, nós já havíamos conversado do quão isto é importante para mim. Sim. Sentes como até as conversas ficam muito mais simples, mas não, nós ficamos numa tentativa de, mas eu sempre estive com as minhas amigas, como assim tu nunca percebeste? Eu nunca fiz. Então, não conseguimos nem ter uma comunicação não violenta. Exatamente, sim. Então fica muito complicado para a pessoa também perceber quando é que está a faltar conosco, quando é que está a ultrapassar os nossos limites, quando é que nos está a ferir. E provavelmente, às vezes, de novo, não é porque esta pessoa esteja a ser abusiva, mas é, para mim, eu, ok, sei que existe liberdade, mas para mim a questão de ser uma pessoa reservada ou conservadora é muito mais importante. Certo. Eu vou começar a dizer para ti, olha, acho que estás a sair muito, acho que estás tipo a ficar uma pessoa muito exposta, mas não é porque eu estou a ser abusiva, é porque o ser conservador para mim é um valor muito importante e eu estou a querer medir, entre aspas, os comportamentos que tu tens em função dos meus próprios valores. Por isso é que eu disse, um comportamento isolado não quer dizer que esta pessoa esteja a ser abusiva. Sim. Temos que olhar para um padrão de uma forma, vamos lá, mais ampla e depois perceber que, ok, realmente este comportamento é abusivo. Sim, e um termo que está na moda é relacionamentos tóxicos, ou pessoas tóxicas. Sim. É mais ou menos, tu equiparas relacionamento abusivo ao tóxico, tem semelhanças, diferenças, como é que tu vês esta questão? Em parte acabam sendo primos muito próximos. Primeiro grau. Sim, muito próximos, porque se tu és uma pessoa tóxica, podes te tornar numa pessoa abusiva. Se tu és uma pessoa abusiva, podes claramente tornar-te numa pessoa tóxica. Uma coisa tóxica é algo que tu não consegues manter por perto. Sim. Ou seja, se tu ficas ali, te causa mal-estar, te causa desconforto, uma pessoa abusiva consegue fazer-te ter exatamente o mesmo efeito contigo. Sim. Só que quando nós pensamos em tóxico, vamos sempre para a modinha. Tipo, tá na moda, então meu namorado também é tóxico, então agora eu estou num relacionamento abusivo. Mas não é bem isso. Nós sempre temos esta tendência. Se nós agora formos, por exemplo, a falar de bulimia, nós vamos ver uns 300 casos de pessoas com bulimia. Depois, se virar moda, entre aspas, falar sobre relacionamento erótico, se tu a inventar um termo, tu vais perceber que existirão pessoas que tipo, esta é a minha forma de relacionamento. As pessoas estão sempre à procura de fazer parte, de identificar-se, de não querer estar por fora. Claramente que isto dá-nos a possibilidade de perceber pontos cegos nossos, mas depois nós começamos a tentar fazer com que as coisas caibam na nossa vida. Não, ele também já fez isto, por isso é que eu vou estar sempre a repisar. Um ponto só não quer dizer que aquela pessoa seja assim. Sim. Então tens que prestar atenção a um conjunto geral para não correr o risco de
estragar até o teu relacionamento porque queres fazer com que um comportamento caiba numa definição. De repente estás no meio da discussão, tu és tóxico, tu és abusivo. Mas na verdade porque é um comportamento simplesmente que a pessoa teve num momento extremamente isolado e tu estás a colocar tudo na mesma salada. Espero que não esteja a ferir sensibilidades neste momento. Vamos ouvir os comentários depois. Eu vou fazer uma pergunta. Falas muito da comunicação, poder saber quem sou e comunicar e tudo isso. E naqueles casos em que parece que não há abertura para isso, um dos parceiros, parceiro, sei lá, não quer falar porque não se sente confortável, porque não tem o hábito de lidar com os próprios sentimentos, então a outra pessoa vem e parece que há uma muralha que tipo, não vou falar. Tu queres DRs toda hora, queres discutir relação toda hora, vamos lá assistir filme, vamos lá ver Netflix. Quando a pessoa, o outro lado não se abre para diálogo, veja alguma coisa que dá para fazer, uma sugestão? Às vezes quando a pessoa não está aberta para este diálogo, vocês conversam um pouco, que conseguirem claramente que vocês não vão estar nesta impossibilidade de falar o tempo todo. Tu podes, por exemplo, como é que tu achas que poderia funcionar para ti? Eu percebo que nós estamos a levar muito tempo para falar sobre um determinado problema. Faz sentido para ti nós falarmos depois de um dia? Imagina, estamos a estabelecer limites para que isto funcione. Se tu estás numa relação comigo, tu queres que funcione, eu te vou perguntar, achas que faz sentido nós levarmos 3 dias para resolvermos um problema? Eu depois ouço dizer, para mim é nem complicado. O que é que tu sentes que eu posso fazer para permitir que estes problemas possam ser resolvidos mais rápido? E vou-te dar, por exemplo, um exemplo do meu casamento em específico. Nós temos regras para a resolução de problemas. No início do relacionamento era muito comum ficarmos 3 dias sem falar, e para mim, eu sou uma pessoa ansiosa, para mim aquilo deixava-me arrancar os cabelos, como assim, ainda não conseguimos falar sobre isso. Só que depois eu coloquei isto para ele, olha, é muito desconfortável ficar a saber que tem um elefante aqui entre nós e não está a ser resolvido. E nós começamos a, eu percebo também, e ele disse, olha, eu preciso de tempo para cozinhar isto na minha cabeça, para evitar escolher mal as palavras e correr o risco de faltar-te com respeito. Eu comecei a perceber o porquê de ele ficar muito tempo para falar comigo. Mas, em contrapartida, ele também percebeu desta minha questão da ansiedade neste período todo que não falávamos. E chegamos à conclusão que nós vamos estabelecer metas. Tens literalmente tantas horas para cozinhar tudo na tua cabeça e sentarmos e falar, tu também tens tantas horas, não importa se tu estás ansioso ou não, mas tens este tempo para dar-me tempo, um e o outro, para cozinharmos e depois sentarmos para conversar. E te digo, funciona. Porque o que é que acontece? Durante aquele tempo tu já percebes, já está quase para chegar o tempo que eu tenho que falar com ele, deixa-me organizar, o que é que eu vou lhe dizer, como é que eu quero que as coisas se resolvam. E nós já tínhamos perguntas específicas para pensar, o que é que aconteceu? Como é que te sentiste? O que é que tu queres daqui para frente? E pensávamos sempre nestes 3 pontos. Então era muito comum chegarmos, olha, naquela situação chateou-me por causa disto, para a próxima vez podes, nananana. E percebo, mas para mim não pode funcionar desta forma, o que é que tu achas desta forma? E assim as conversas eram muito mais fáceis. Então, muito mais fácil. Não era do jeito que ele queria, claramente, porque não tinha mais os 3 dias, mas eu também não ficava muito tempo ansiosa. Falavas do meio termo, não é? Exatamente, nós os dois chegávamos ao meio termo. Há dias em que funciona muito mais cedo, ou seja, as horas que nós estabelecemos nem sequer chega até lá, porque resolvemos muito antes. Há dias que acaba sendo um bocadinho depois, mas no final nós os dois já sabemos que há uma forma que nós os dois chegamos para resolver. Então, se vocês os dois têm dificuldades em conversar, eu acho que vocês podem começar a estabelecer regras. Regras porque vocês sabem que o objetivo é nós os dois ficarmos bem. O objetivo é que nós os dois sentemos e consigamos resolver esta situação, e para isso exige esforço. Não é como eu gostaria, claramente que não é como vai ser perfeito, mas há um esforço que eu estou a fazer do meu lado para chegarmos a esse sítio. Ótimo. Então, uma coisa que eu estou ouvindo muito quando falas é que nessa comunicação não violenta, mais saudável, mais consciente, tem muito também de se vulnerabilizar, né? Dizer que, olha, como tu dizias, para mim é muito desconfortável ficar 3 dias à espera. Sim.
Porque às vezes quando o foco está só na outra pessoa, de uma forma ou de outra a pessoa se sente atacada, né? Mas quando eu digo, epá, eu é que não estou a aguentar, eu não estou a dar conta, talvez sensibilize um pouco mais a outra pessoa, né? É mais do que cobrar e dizer, epá, fala comigo agora, né? Sim. Yeah. E é realmente uma das coisas que eu acabei percebendo e à medida que vou trabalhando, é isso, nós não conseguimos explicar porque é que algumas coisas nós não toleramos, não concordamos, não queremos, porque não conseguimos deixar este lado nosso humano disponível, estar vulnerável, como tu estavas aqui a dizer, porque se eu disser que eu não aguento ficar muito longe, vou estar a parecer muito apaixonada, ou vai parecer que eu gosto muito, e qual é o problema? E se tu estás numa relação com alguém e tu queres, vamos lá, construir um futuro, casar, etc., por que é que tu tens que esconder que tu tens sentimentos? Então, permitir que isto aconteça é permitir que a relação possa também... Florescer, exatamente. aprofundar. Então, eu acho que quando tu te permites estar vulnerável, tu te conectas ao teu parceiro num nível único, num nível profundo, nem sei se é a palavra que consegue encaixar a isso, porque tu já consegues perceber que esta situação toca o Akshar desta forma, então não vou chegar lá. Eu vou até proteger para que ele não chegue lá. Não vou falar desta forma porque etc, etc, etc. Imagina, tu provavelmente vais contar, sabes, Élica, essa situação toca no trauma X que a Isabel, quando nós estávamos a namorar, e ela dizia muito. Na próxima discussão, eu já sei que eu não posso falar disto. Mas imagina se estiver num relacionamento com pessoas imaturas, a primeira coisa que vão fazer é por isso que a Isabel te deixou, porque tu és nananana. Mas tu ouvires as vulnerabilidades de outra pessoa não é para tu teres armas para depois devolver para aquela pessoa, colocar aquela pessoa numa situação de desconforto porque também queres que ela sinta a dor que tu estás a sentir ou etc, ou te vingar, seja lá o que for, mas é para tu conseguires ver para além do que provavelmente os pais, os amigos e as outras pessoas que estão na relação daquela pessoa não conseguem ver, é te conectares. Então, conseguires chegar nesse sítio exige também muita maturidade do teu lado, porque tu estás a tocar numa zona sensível daquela pessoa e esta pessoa está a mostrar simplesmente a ti. Então, tu conseguires ouvir vulnerabilidades de outra pessoa requer muita maturidade. É bonito dito, mas requer muita maturidade porque é literalmente veres uma barriga aberta, veres aqui o ranho aqui, maninho, mas o ranho emocional neste caso, né? Sim, tipo, tu consegues ver umas coisas muito, muito profundas. O lado sombra também, não só a luz, né? Sim, mas tu conseguires lidar com isso é só muito bonito, porque nós costumamos dizer, acontece muito com pacientes minhas, ele não fala comigo, ele não me diz as coisas. E depois ele diz, mas eu falo contigo e tu não ouves. E tu pensas, mas ok, será que tu estás pronta para ouvir a esse nível de profundidade, esse nível de nudez emocional? Porque exige maturidade. São coisas que a pessoa provavelmente às vezes nem tem consciência e à medida que vocês vão falando, vocês vão conectando, vão deixando vir, etc, etc. E vocês vão trabalhando juntos sobre isso. Mas querer que esta pessoa chegue lá... requer, né? Requer, como é que é? Estofo. É preciso ter estofo. Falaste de conectar-se a um nível único e leste o meu pensamento, porque a minha próxima pergunta era isso. Por que chamas as pessoas que te acompanham de únicas e únicos? Porque eu acredito que as pessoas, não importa se são gêmeos ou não, são pessoas únicas. Tu és único por seres tu, por teu passado, pela tua história, exatamente, pela tua história e pelas coisas que não viveste e as coisas que ainda vais viver, por teres nascido no tempo e no dia, etc, etc. Tudo que tu tens ao teu redor te torna uma pessoa única. E às vezes nós não conseguimos nos lembrar disso. Então, chamar as pessoas de únicas é permitir que elas não se esqueçam e também, a certo ponto, que se lembrem que elas são seres únicos. Exatamente por serem quem são e por terem as lágrimas, os sorrisos que têm, é exatamente algo único. Uau!
Gostei muito. E isso de lembrar, Zen é lembrar. Remembering é uma definição também da meditação, do Zen. Lembrar quem tu és, lembrar quem tu és, lembrar quem tu és. E lembrei-me agora que está na hora da meditação. Ok. Essa temporada estamos a fazer uma coisa interativa, né? A co-facilitar, exatamente, co-guiar os processos meditativos para quem nos ouve apenas, ou também quem nos assiste. Então, como estamos a falar de relacionamentos, tínhamos visto talvez a possibilidade de meditar sobre o coração, né? Porque na meditação vê-se que o coração, não só o órgão, o coração, mas o centro energético, o coração, ele também é o nosso transformador energético mais potente. Então, aquelas coisas que nós queremos mudar, aquelas toxicidades que falamos aqui, para mudar para a serenidade, também passa pelo coração. Então, vamos fazer uma meditaçãozinha? Vamos. Ok. Começas tu? Posso. Neste momento, eu vou pedir para que tu feches os olhos e que tu te concentres neste exato momento onde tu estás. Vou pedir que inspires e neste momento foca-te apenas na tua respiração. Inspira. Inspira. Expira. Mais uma vez. Expira. Vou pedir que tu coloques a tua mão no peito, que tu te concentres exatamente no momento em que tu estás, que tu te conectes à tua história, à tua essência, ao que faz sentido para ti. Inspira. Expira. Com essa consciência ainda no peito, no coração, vamos inspirar mais uma vez, preenchendo o nosso peito e ativando essa energia no chakra cardíaco. Inspiramos e expiramos. Mantendo esta consciência e as mãos lá no peito, vamos abrir os olhos e agora o amor que nós criamos dentro do nosso coração, vamos passar para os outros também. Então, esta meditação pode ser feita assim sentados ou em pé, e vamos fazer quando nós inspiramos, enchemos o peito de amor, de energia, e quando nós expiramos, passamos com a mão, a primeira mão direita para frente, expirando, com a ideia também de passar esse amor para os outros. Então vamos lá, inspiramos, expiramos com o braço para frente, inspira, e agora outro braço. Tenta passar essa energia e esse amor para os outros. Inspira e passa. Inspira, expira. Última vez, junta tudo quando conseguires. Inspira. E inspira, última vez, com outro braço. Ok. Agora voltamos. Voltamos. Tudo bem? Tudo zen. Tudo bem? Que bom, obrigado pela meditação, né? Eu estava sentindo muitas coisas enquanto falavas e a meditação veio dar uma integração a isso tudo, tá bem? Boa. Então, queria perguntar,
falamos aqui do perfil das pessoas que te procuram, só para tocar mais uma vez nesse ponto, a maioria das pessoas são mulheres, mas é a maioria ou apenas atendes mulheres, ou estás aberta também, caso algum homem começa a ver, ok, acho que tem que trabalhar em mim, quero entender melhor os relacionamentos, também pode te procurar? Sim, sim. Trabalho com casais e com homens, embora seja com pouca frequência mesmo, porque, prontos, provavelmente não se sintam identificados em trabalhar com uma mulher, ou sejam sintam-se muito mais confortáveis. Ou ainda não sabem que precisam. E também Sim. são parentes. Os homens muitas vezes aprendem que têm que ser fortes o tempo todo. E talvez pedir ajuda é sinal de fraqueza, né? Sim. Então, às vezes, muitos se impedem só por isso. Sim, sim. Mas ok. Sim, mas por acaso também tenho recebido alguns homens, mas claramente com pouca frequência, mas sempre trabalho com ambos. Ok. Então, pessoal, a abertura está aí. Procurem a Élica e vão se tratar, vão se cuidar. Todos nós precisamos disso. Nós também, que atendemos outros, também precisamos disso. Estou a aproveitar aqui umas dicas tuas. Sim. Eu queria saber uma coisa. Falavas de... No final, depois mando-te a fatura. Mando-te a fatura. Bem-vinda. Diz uma coisa, Élica. Tu falavas de ter entrado na profissão para servir as pessoas também de uma melhor forma, né? Nesses anos todos que tens atendido e trabalhado, tens alguma história? Não precisas, obviamente, mencionar nomes nem detalhes específicos, mas algo que tu te lembras de, uau, eu ajudei, ou eu cumpri minha missão, eu contribuí. Uma coisa que te aqueça o coração e diga assim, não, estou no caminho certo, eu preciso continuar a fazer isso. Se me permitires, dou-te 2. Por favor. O primeiro foi de um menino que atendi quando ainda estava a trabalhar na escola e ele tinha alguns problemas que os pais não percebiam. E ele acabava culpando-se muito, etc. E depois do tempo em que nós fomos trabalhando juntos, acabamos percebendo que, na verdade, é porque a mãe era super protetora e eles tinham desenvolvido uma relação de dependência um em relação ao outro. Ou seja, para poder continuar naquela relação, ele tinha que manter o problema que ele tinha, porque se ele resolvesse, a mãe não ia continuar na relação que eles os dois tinham. Com dependência. Exato. E depois também porque o pai era uma pessoa distante. Então, os dois desenvolveram uma relação de proteção e tinha que funcionar. E ele tinha que manter exatamente aquela situação para a relação funcionar. Então, este foi um caso, e foi o meu primeiro caso, que foi extremamente desafiador. Uau. Eu ainda saí da faculdade, foi tipo, ok, o que é isto? EJ, yeah. Então, quando efetivamente depois a mãe veio ter comigo e ficou tipo, uau, tipo, meu filho já parou de ter aquelas crises, muito obrigada. Eu fiquei tipo, nossa, eu sou tão pequenina, mas tão grande. Então foi um feeling muito nice. Certo. E agora, a trabalhar com relacionamentos, recebi uma moça que a moça não parava de chorar. Na primeira sessão ela estava só em lágrimas, ela tentava devolver as lágrimas, a chorar, e não conseguia fazer uma frase sem estar em lágrimas, mas ao mesmo tempo ela não se permitia chorar. Então, nós fomos trabalhando, até que um dia ela chegou e disse, sabes, eu este tempo todo, eu não sabia que eu não havia terminado o meu relacionamento de 2 anos atrás. E na minha cabeça era uma coisa resolvida, porque ela é uma mulher bonita, super resolvida, poderosa e tal. E ela nunca havia parado para chorar de verdade. Ela chorava só, Sim. mas nunca havia percebido porque que as lágrimas não paravam se o relacionamento já havia terminado. E na altura, quando ela veio ter comigo, era por uma outra situação que também estava ligada a relacionamentos, mas não havia percebido que, na verdade, ela ainda estava a resolver uma coisa não muito... tinha feito luto, né, naquela relação passada. Então, quando ela efetivamente permitiu-se ter este clique, ela ficou tipo, Élica, não é possível. Minhas amigas perguntavam-me porque que eu ainda estava, tipo, porque que eu nunca chorei, se eu me importava, eu dizia que não, e estava toda resolvida, etc. Mas ela ficou tão perplexa com aquilo. Ela, tipo, muito obrigada, etc. Tipo, sinto-me... Pela primeira vez, há 2 anos atrás, eu terminei meu relacionamento. Eu fiquei tipo, ok,
E foi muito interessante Uma ela chave ver que... virou ali, né? Sim, tipo, ela ter chorado, mas chorado porque o relacionamento terminou. E numa coisa que ela não tinha clareza. Então, para mim também foi um momento de recompensa, porque, de novo, ela permitiu-se estar vulnerável para mim, principalmente porque ela vinha com aquela capa toda de I'm the boss, I'm the one, eu sei fazer as coisas, eu sei o que é que eu quero, Super mulher e tal. mas ela me mostrou uma mulher que ela não era, ela também permitiu-se deixar esta mulher vir à tona. Então, Sim. foram 2 casos que marcaram-me claramente, que há outros mais, mas estes 2 foram os que mexeram muito, muito comigo. Sim. Essa ideia de que temos que ser super homens, super mulheres é muito nociva. E aquela mulher é muito forte, é uma guerreira. Isso parece um elogio, mas para ser uma guerreira tens de estar em guerra, né? Basicamente, lógica one on one. Sim. E ninguém precisa estar em guerra o tempo todo, né? Estamos aqui para estar bem, para estar zen, né? Eu queria saber uma coisa, falamos um pouco de relacionamentos abusivos e já falamos também características de um bom relacionamento, mas eu gostaria que tu talvez destacasses de novo, tipo, sinais também de que eu estou a viver uma boa relação ou que eu posso viver uma relação deste tipo. Como é que tu defines esses relacionamentos saudáveis? Lembras-te quando nós estávamos ainda a começar a fazer a gravação do podcast? Sim. Tu disseste, quando tu consegues estar com alguém que não tem turbulência, é tudo muito suave, é sereno. Quando tu estás perante uma pessoa assim, é uma forma de tu perceberes que estás num lugar em que tu não precisas de ser uma mulher guerreira. Tu estás com alguém que te permite seres tu. Tu podes rir às gargalhadas, tu podes ser pateta, podes falar sobre uma borbulha que tu tens no rabo, podes falar sobre qualquer coisa, podes comer como tu gostas, podes vestir como tu gostas, e quando alguém chama a atenção, tu percebes que esta chamada de atenção é porque a pessoa quer me ver bem. Esta pessoa quer trazer à tona o melhor de mim. Eu gosto da pessoa que eu sou quando estou com aquela pessoa. Porque quando tu consegues literalmente respirar, sentires que tudo pode estar a não funcionar, mas tu olhas para aquela pessoa e tu sentes que aqui eu posso desmoronar e ao mesmo tempo aqui eu consigo ter forças para poder fazer seja lá o que for. Tu consegues ter o conforto, o suporte, tu consegues desmoronar e continuar. E, acima de tudo, tirando esta parte romântica, quando as coisas não estão bem, tu ainda queres continuar, mas não de uma forma tóxica, não de uma forma não saudável. Mas tu consegues perceber que as coisas não estão bem, mas eu ainda vejo que isto pode funcionar e eu tenho a vontade de fazer funcionar, e tu sentes que a outra pessoa também tem. É como se tu estivesses dentro de um quarto e a pessoa no outro lado da sala e vocês tivessem acabado de discutir, e quando tu pegas a porta para sair, a pessoa também está do outro lado da porta. Ou seja, a pessoa também tem vontade de fazer um movimento para que vocês os dois estão em sintonia. E acima de tudo é permitir que vocês os dois não vão concordar, mas as vossas diferenças não fazem sentido. Um outro exemplo, eu e meu marido temos estilos muito diferentes. Tipo, eu sou muito afro, gosto muito de coisas ligadas à natureza, acampar, etc. E meu marido é muito mais, como eu digo, ele é muito mais fancy. Ele gosta de luxo, de estar num conforto, uma boa cama, uma boa comida. Eu não me importo em estar a comer coisas muito básicas. Então, em alguns momentos eu dou um bocadinho de salto à vida dele, em alguns momentos ele dá um bocadinho de salto à minha vida, e nenhum de nós os dois fica, ser afro, isso está fora de questão, por que tu não ficas mais fancy, ou por que tu estás muito fancy, por que tu tens que ser afro? Então, nós os dois nos permitimos, coexistimos na nossa própria diferença. Então, se vocês conseguirem estar com alguém que vos permita ser diferente, e isso não ser motivo... Exatamente. Serem únicos e continuarem zens. Exato. É top. Que nice. Porque assim, nem todos os dias vão ser dias de sol, de alegria, mas é diferente ter alguns conflitos, mas de um modo geral pode ser a tua base, o teu suporte, né? Sim. E do que serem 2 inimigos íntimos, né? É outra história. Temos um ritual aqui no nosso podcast que é sempre perguntar se tens alguma obra que tu recomendas. Pode ser um livro, pode ser um vídeo, uma série, alguma coisa que talvez tu achas que as pessoas podiam ler ou assistir para aprofundar um pouco o que estamos aqui a discutir.
eu sou única, então eu não tenho nenhum livro, não tenho nenhum outro podcast, não tenho uma outra coisa para recomendar às pessoas, vamos lá, algo palpável, vamos dizer assim. O que eu ia sugerir é que as pessoas prestassem atenção às coisas que estão ao redor delas, as respostas que tu queres estão exatamente onde tu estás. O que tu queres não está num livro, não está num filme, num vídeo. Claramente que estas coisas vão dar-te insights sobre isso, mas no final quem tem que fazer as coisas acontecerem és tu. O TPC. Exatamente. O trabalho para casa. Exatamente. Então, provavelmente já deves ter lido tantos livros, já deves ter entrado em tantos sítios na net, mas viste tantas coisas boas que nunca funcionaram. É porque provavelmente ainda não estás pronto ou pronta para receber esta informação. Então, eu só vou pedir para que tu prestes atenção. Deves estar rodeada de casais, deves ouvir muitas coisas, deves falar muitas coisas, mas se tu começares a prestar atenção a estas interações que tu tens, a resposta que tu buscas sobre será que isto funciona, será que eu fico, será que eu vou, será que estes todos serás vão ser respondidos no momento em que tu estiveres pronto ou pronta. Então, vou pedir apenas, literalmente, que tu não busques agora lutar em ter uma coisa muito extraordinária que vem de fora, mas já te concentrares em ti, neste exato momento. Sim. Ouvir a tua voz. Provavelmente há muitas coisas que tu estás a tentar dizer para ti mesma, ou para, ou continua, ou espera, ou vai, ou refaz, recomeça. Há muitas coisas que tu precisas de ouvir que tu mesma consegues te dizer, então não te vou sugerir para buscar as respostas fora, mas em buscar estas respostas, esta inspiração em ti mesma. Ver fotos tuas antigas, ver as tuas roupas antigas, coisas que tu tens contigo mesma que de alguma forma te vão dar algum insight sobre o que é que tu tens que fazer. O que tu és, o que tu queres, aquelas coisas que falamos, os teus valores, as tuas necessidades, os limites, né? Exatamente. Então, na minha universidade, permites que eu te dê uma recomendaçãozinha? Podes. Porque assim, eu estou há semanas a querer dar essa recomendação ao mundo. Assisti uma das melhores séries da minha vida, chama-se Crazy Ex-Girlfriend. É tipo, traduzindo livremente, seria tipo a ex-namorada doida, maluca, sei lá. Que é um termo super polêmico, né? Já o próprio termo é meio machista. E isso é falado também na própria série. Mas é assim, basicamente Crazy Ex-Girlfriend é sobre uma moça que faz tudo por tudo para estar com um moço. Então a série é comédia muito divertida e mais ou menos mostra através dela, assim, de uma forma bem caricata, o que não fazer, né, nos relacionamentos. Mas é muito boa. Então, aproveitei a nossa conversa hoje para dar essa recomendação, Crazy Ex-Girlfriend. Okay. Tá bom? Estamos quase a chegar ao final da nossa conversa animada. Bem deliciosa essa conversa. Eu queria saber, talvez uma última dica ou últimas dicas para as pessoas ficarem cada vez mais zen. O que é que tu podes deixar para nós? Uma coisa que eu posso deixar... ouça este podcast quantas vezes for necessário, mas respeita o teu próprio tempo. Era top, eu gostaria muito de poder ouvir-te a dizer, sabes, Jélica, ouvi-te no podcast do Akshar, Gramei Maninga, e por isso é que estou a vir aqui fazer sessões contigo. Mas gosto mais ainda de tu respeitares o teu próprio tempo. Se levar mais um ano para tu fazeres terapia, não tem problema. Certo. Se levar mais algum tempo a fazeres o que tu estás a fazer, que apesar de não ser bom, não tem problema, mas é porque ainda não estás pronto ou preparado para deixar ir ou para resolver. E é o teu tempo. Então não lute com isso, mas comece a ter consciência. Quando estiveres pronto, pronta, e no teu próprio tempo, quando as coisas fizerem sentido para ti, tu vais saber o que é que vais precisar de fazer e podes fazer sessões comigo, podes fazer sessões com qualquer outra pessoa, mas comigo. Tu vais... Sim, contigo, com qualquer outra pessoa e tu vais saber quando esse momento chegar vou e não precisas de lutar. Sim, claro que tens que vender peixe, temos que vender peixe, não viemos para aqui à toa, não viemos para o mundo à toa, Exato. Mas tu vais saber, então... a minha dica é respeitares o teu próprio tempo. Não te preocupes se a tua prima, a tua irmã já está ou já fez ou ainda não fez e tu já... É o teu próprio tempo. Então, se tu respeitares isso, tu vais saber quando é que tu precisas de fazer os movimentos. Tu vais sentir, o teu corpo vai pedir do mesmo jeito que
Por mais que tu tenhas bebido muita água e o teu corpo depois começa a dizer, eu quero fazer xixi, tu vais, não importa se a tua amiga bebeu mais água que tu não vais ao mesmo tempo que ela. Então, quando sentires e for o momento, tu sozinha vais precisar e vais saber onde buscar ajuda. E quando esse momento chegar, não ignores. É isso, bem importante. Sim. Porque tu falavas no início 2 ou 3 casos em que tu soubeste aproveitar oportunidades. Então, ela foi sentir que já estou pronto, não deixa a oportunidade de ir embora. Exatamente. Né? Porque a vida é única também. A vida é única. Yeah. E olha, também, essa coisa de começar a respeitar o seu próprio tempo já abre um precedente para te respeitares na vida. E entrar em relações em que também vais respeitar e ser respeitado, né? Sim. É. Uau, eu queria conversar contigo 1000 vezes, ainda mais, né? Mas vamos ter que parar por aqui hoje. Então, os agradecimentos em primeiro lugar para ti, né? Muito obrigado por teres vindo, foi muito boa a conversa. Já estava feliz antes dessa conversa, né? E a conversa tornou-me mais zen ainda. Oh, que bom. Agradecer também ao estúdio ER Fitness Shop que nos recebe aqui hoje. E também agradecer ao Ini on the Track pelos beats que acompanham este podcast. Para quem está a ouvir ou assistir, se tiver dúvidas, comentários, manda um e-mail para anandakshar222@gmail.com e vou responder na primeira oportunidade. Até lá, fica bem, fica zen.